Oi, pessoal do segundo, tudo bem com vocês? Meus queridos, pedi para que vocês fizessem os exercícios da página 370, os exercícios do número 1 ao número 8, correto? São exercícios pertinentes ao nosso último assunto, predicado nominal. Relembrando rapidamente, então, o predicado nominal tem como núcleo um nome, pode ser um substantivo, um adjetivo ou uma palavra que equivale a isso, tá? Nós chamamos de nome aqui na análise sintática. Para que o núcleo seja o nome, o verbo vai só servir como verbo de ligação. Então, eu vou ter um verbo de ligação e o núcleo do meu predicado vai ser o nome. A palavra que se destaca é o nome. Lembram-se disso? Verbo de ligação são os verbos que não indicam ação, são os nossos verbos não nocionais, são os nossos verbos de estado. E aí, os verbos para serem memorizados, destaquem aí no material de vocês, por favor. O ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, tornar-se, são os nossos verbos de estado normalmente. E daí o andar e o viver que funcionam como ação ou como estado. E depende do contexto para a gente saber, né? Então, o que são verbos de estado ou verbos de ligação? São aqueles que não têm significação própria, são aqueles que não indicam uma ação, são aqueles que não indicam a posição do sujeito no lugar, ou são aqueles que praticam a ação de ser de ligação, ligam o sujeito a um nome. E como que é o nome deste nome aqui na análise sintática, gente? Qual é a classificação desse núcleo do predicado nominal? Mais um termo sintático para a gente memorizar. É o nosso predicativo do sujeito. Então, no predicado nominal, predicado, tirei o sujeito, tudo que sobra é predicado. No predicado nominal, o núcleo é um nome e este nome tem a classificação de predicativo do sujeito, certo? Então, vamos lá para os exercícios que esperam que vocês tenham feito para agora vocês corrigirem e daí vocês me mandarem. Então, o intuito é que vocês tenham feito para que façam a correção agora e para que a gente use a aula online para tirar as dúvidas sobre este assunto, certo, gente? Combinado? Confidência do Itabirano é o nosso exercício número 1, lá da página 370. Tem um poeminha de Drummond aí, Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira. Vivi, gente, este viver aí é a nossa ação. Como que eu sei disso? Ó, depois dele tem Itabira, é uma circunstância de lugar, tá? Principalmente nasci em Itabira, nascer é uma ação, nasci em que lugar? Uma circunstância em Itabira, Itabira é o nome da cidade dele, tá, gente? Por isso eu sou triste, orgulhoso, de ferro. Olha o verbo que tem aí, sou, que está destacado. Sou triste, ser triste. Olha isso, gente, é um verbo de estado. Depois, tive ouro, tive gado, tive fazendas. Olha o verbo ter aí. Tive neste pretérito. Tive o que? Tive ouro. Tive o que? Tive gado, tive fazendas. Indica uma ação. Hoje sou funcionário público. Hoje sou funcionário. Olha isso, o estado, né? Indica um estado aí, gente. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Itabira é o estado de Itabira. Mas como dói? Então vamos lá no exercício 1. O exercício 1 está pedindo para que vocês indiquem os verbos que são verbos de ação. No poema, verbos que indicam uma ação do sujeito são os nossos verbos nocionais. Verbo de ação, verbo nocional. Ou seja, verbos que indicam atividade ou ocorrência. Transcreva-os. Então, dos verbos destacados, ação. Vivi, nasci e tive são os verbos de ação. Tudo bem? Fizeram isso? Na 2. Quando o predicado indica ação, o seu núcleo é um verbo de ação, um verbo nocional.
como os verbos da resposta anterior, o vivi, o nasci, o tive. Como se chama o predicado que contém esses verbos? Verbo de ação. O núcleo desse predicado é o verbo. Então, o predicado que tem como núcleo um verbo é chamado de predicado verbal. Então, não é esse que nós estamos vendo, né? Na 3, no poema, verifique se há um ou mais verbos que apenas indicam estado, gente. Isto é, que apenas unem ao sujeito uma qualidade, uma situação, uma característica. Que une o sujeito com a característica é o nosso verbo de ligação. Se houver, transcreva-os. Então, nós temos lá no poema o sou, né? Ele diz hoje, sou funcionário público, por isso sou triste. E Itabira é. Então, temos 2 sou aí, né? E um é. Na 4, funcionando como verbo de ligação, né? O verbo ser aí, né, gente? Na 4, quando o predicado indica uma propriedade ou uma qualidade, um estado do sujeito, o seu núcleo é um nome, um substantivo ou um adjetivo. Na análise sintática, nós chamamos de nome. E neste caso, os verbos são de ligação, como o verbo ser. Como se chama o predicado que contém o verbo de ligação? Como se chama o predicado cujo núcleo é um nome? Núcleo, nome, predicado, nominal. A 5. Transcreva do poema os adjetivos ou os substantivos junto aos verbos de ligação que atribuem uma propriedade, uma qualidade, uma situação do sujeito, uma característica do sujeito. Então ele diz lá, ó, por isso sou triste, por isso sou orgulhoso, por isso sou de ferro. É a característica de Itabira, né, gente? Também ter essa extração aí de minério de ferro. Então, o sou aí tem as 3 características: triste, orgulhoso e de ferro. Depois, o outro sou. Hoje sou funcionário público. Eu, funcionário público. A característica aí do eu, do sujeito oculto eu, do verbo sou. Então, funcionário público é a característica, é a propriedade, é a qualidade, a situação do sujeito. E por fim, gente, Itabira é apenas uma fotografia. Olha a característica de Itabira. Itabira é uma fotografia. Então, triste, orgulhoso, de ferro, funcionário público, uma fotografia são as nossas características do sujeito que estão sendo ligadas pelo verbo ser aí, que é o nosso verbo de ligação. No exercício 6, qual a função sintática exercida pelos adjetivos e substantivos indicados na resposta do exercício anterior? Então, esse nome aí, gente, que vem depois de um verbo de ligação, esse nome que é núcleo do nosso predicado nominal, vai se chamar predicativo do sujeito. A função sintática, a classificação sintática é de predicativo do sujeito. Tudo bem? Na 7. Com base nas explicações anteriores, grife o predicativo do sujeito dos trechos abaixo. Então, vamos lá, gente. Na A nós temos seremos. Cadê ela? Aqui. Seremos felizes. Quem seremos felizes? Nós, sujeito oculto. Seremos, verbo ser, verbo de ligação. Característica do nós, gente. Nós, felizes. Grifem, por favor, felizes. É o meu predicativo do sujeito. Na B, só o poeta permanecera impassível. Só o poeta, ou poeta, meu sujeito simples. Permanecer, a ser, estar, ficar, permanecer, verbo de ligação. Qual a característica do poeta? Impassível. Grifem impassível, gente. Predicativo do sujeito. Nascer.
Fique quieto no seu canto. Fique, tô dando uma ordem para quem? Quem é o sujeito desse fique? Você fique quieto. Você quieto. Ao ficar aí como verbo de ligação, pessoal, qual a característica do você? Quieto é predicativo griffin, quieto, que é o meu PS, predicativo do sujeito. No seu canto é o quê? Uma circunstância de lugar. Na D. Nunca estou em solidão. Os rios, as matas, os índios são minha eterna companhia. Nunca estou em solidão. Quem estou em solidão, gente? Quem é o meu sujeitinho? Ou eu. Eu em solidão. Então, em solidão, grifem, por favor, é o meu predicativo do sujeito. Equivale a solitário, né? Os rios, as matas, os índios são minha eterna companhia. Os rios, as matas, os índios, sujeito composto. Aí, 3 núcleos. São o que, gente? Qual a característica de rios, matas e índios? Eterna companhia. Então, grifem aí a minha eterna companhia, que funciona como característica dos rios, as matas, os índios, característica do sujeito. Quem é o verbo de ligação? O são. Olha o verbo ser aí como verbo de ligação. Então, grifem na D. Em solidão e minha eterna companhia. Aê! Fabiano estava de bom humor. Fabiana, meu sujeitinho, estava é o verbo de ligação, é o verbo de estado. E a característica do Fabiano? Bem-humorado, né? Então, bem-humorado é a característica do Fabiano, é a característica do sujeito. De bom humor, então equivale a bem-humorado. De bom humor é a característica, grifem de bom humor, que é o meu predicativo do sujeito. Tudo bem até aí? Acertaram até aí? Que bom! Exercício 8, gente. Não, nós não somos vagabundos na FGV. Nós, é o meu sujeitinho, somos é o verbo que liga à característica vagabundos. Nós, vagabundos. Quem é o verbo aí que está ligando, gente? O verbo ser, o somos. Então, a função sintática de vagabundos aí é de predicativo do sujeito. Onde? Em qual das alternativas nós temos um predicativo do sujeito grifado também? Na A. A ociosidade ensina muitas coisas. Ensinar é um verbo de ação, não tem um verbo de ligação aí, então não temos um predicativo do sujeito. Na B. Cabeça vazia é oficina do diabo. Opa, olha o verbo ser aí, gente. Olha o é. Cabeça vazia, sujeito. O verbo ser é o verbo de ligação. Qual a característica de cabeça vazia? Oficina do diabo. Então, a letra B tem aí um predicativo do sujeito. Na C, tem como personagens Frank e Ernest, os desleixados e oportunistas representantes do homem comum. É um aposto, está depois de vírgula explicando quem são aí esses dois personagens, então não temos um predicativo do sujeito. Depois na letra D, Paul Lafargue, também entre vírgulas um aposto explicando quem é, né? Então o termo grifado aí não é um predicativo do sujeito, é um aposto. E na letra E, só na aparência também é um aposto. Não está vindo depois de um verbo de ligação. Escreveu aí que tem nessa, que aparece nesta alternativa, um verbo de ação. Então, aqui apresenta um predicativo do sujeito, alternativa B. Foi essa que vocês marcaram? Corrijam aí o que vocês fizeram, por favor. Foi até este exercício, né, da página 370, que eu pedi para vocês, do 1 ao 8. E façam, por favor, os exercícios da página 371 para nós conversarmos na nossa aula online de tirar dúvidas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.